Em alguns instantes, nós iremos iniciar o nosso culto. Eu quero convidá-lo a não apenas assistir, mas usar desse momento para você oferecer um culto ao Senhor. Esse é o momento onde semanalmente a igreja toda está reunida neste espaço de tempo para juntos louvarmos ao Senhor, ouvirmos uma porção da sua palavra. Use agora o momento para você, em oração, preparar o seu coração, o ambiente ao seu redor. Não deixe que nada distraia o seu foco para ouvir o Senhor e louvar juntos o seu santo nome. Já já vamos começar o culto com louvor. Você pode participar junto conosco.
aqui pra adorar teu santo nome, te bendizer, exaltar, só tu és santo, reconhecer teu poder e soberania e proclamar teu amor, tua justiça. Estamos aqui pra adorar a fonte da vida, diante de ti declarar somos família, numa só voz celebrar tua presença, que nos transborda de paz, nos alimenta. Vimos pra beber da água viva, vimos pra dizer da alegria de poder cantar que somos filhos da tua luz, salvos por Cristo Senhor Jesus. Aqui estamos pra te adorar. Vimos pra beber da água viva, vimos pra dizer da alegria de poder cantar que somos filhos da tua luz, salvos por Cristo Senhor Jesus. Aqui estamos pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas. Estás presente
Bom dia, amados. Neste domingo de manhã, alegria podemos nos encontrar novamente nesse lugar para juntos louvar a Deus, ouvir da sua palavra, saber que encontramos um bom lugar para esses motivos. Que Deus esteja abençoando o seu coração, a sua família, todos que assistem junto contigo e que esse seja um momento muito especial na sua vida. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você acompanha na tela essa porção da palavra de Deus. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, permanecei firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a disposição para o evangelho da paz e usando principalmente o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos em chamas do maligno. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Curve sua cabeça comigo e vamos orar. Pai Santo, nesta manhã, nós entramos na sua presença, Pai, com alegria e gratidão nos corações, por termos experimentado uma semana onde nós vimos a tua mão atuando em nossas vidas e através de nós também. E nós, Pai, somos desejosos de, em todo momento, vestirmos desta armadura para podermos não apenas resistir aos ataques do inimigo, mas com investidas a partir da sua palavra, termos vitória também. Venha nos ensinar ainda hoje, nesse culto, como podemos melhor manusear a tua palavra para este fim, e te daremos toda a honra, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos da Igreja Batista do Cambuí, hoje, dia 19 de setembro de 2020, nós encerramos a 5ª ação do projeto Amar é Repartir, um projeto que nasceu aí na Igreja Batista do Cambuí, através das irmãs Inajar e Lidiane, e nós ajuntamos forças com muitas mãos com o projeto Palavra em Canto, do Rodolfo Seifer, e ali estabelecemos a agregação de donativos e conseguimos entregar durante esses 5 meses de projeto aproximadamente 25 toneladas de donativos, mensagens de paz e esperança de Jesus. Os irmãos foram lá entregar, ajudar a organizar, o irmão Daniel, muitos kits de higiene, limpeza. Maravilhoso foi esse momento do projeto Amar é Repartir. Mais uma parceria entre a Igreja Batista Monte Cristo e a Igreja Batista do Cambuí, que funcionou maravilhosamente bem. Uma parceria que já tem aí aproximadamente 2 anos. 2 anos sendo acompanhado pelo irmão Richard, através da mentoria. 2 anos através do carinho do pastor Elias para toda a nossa família. O nosso trabalho só é possível na Igreja Batista Monte Cristo por causa do apoio de vocês. E por causa do apoio de vocês, as investidas missionárias que os irmãos recorrentemente fazem lá, nós estamos conseguindo levar o Evangelho para muitas pessoas ali naquele bairro. Gente, o nosso muito obrigado. A nossa família agradece vocês. Manda um beijo, família.
Nós temos tido o privilégio, como acabamos de ouvir, de ter o pastor Sérgio como um dos nossos parceiros missionários e temos atravessado junto com ele todo esse período onde ele tem arrecadado fundos e recursos para uma distribuição significativa ali no Parque Osiel, onde está a sua igreja, a Igreja Batista Monte Cristo. Nós temos tido a alegria de poder participar com as nossas ofertas e dízimos, com os nossos recursos, bem como também a nossa mão de obra na distribuição dessas cestas. E encerra-se então esse momento de distribuição e inicia-se um novo momento onde o pastor Sérgio vai estar entrando em contato, já tem feito isso com as inúmeras famílias que têm sido agraciadas com essas cestas, para dar um acompanhamento pastoral, estar ali ministrando a palavra de Deus e estar alcançando corações e vidas para Jesus Cristo. Continuemos a orar por ele e junto com ele também. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, nos fala que em tudo seremos enriquecidos por sermos sempre generosos e que por nosso intermédio produz ações de graças a Deus. A nossa generosidade, na verdade, nos enriquece no nosso interior, espiritualmente gera motivo de gratidão do nosso coração de volta a Deus. Nesse momento nós temos uma oportunidade de ofertar a Deus, contribuir de volta para a sua obra, gerando em nós essa gratidão. Use desse momento para uma transferência bancária, participe da obra de Deus e faça com que a alegria seja sempre presente na sua vida e no seu coração. Curve sua cabeça comigo e oremos. Como é bom nós podemos ofertar sempre, Senhor, de volta ao Teu reino. Usa esses recursos, Pai, para engrandecer o Teu nome, para estar efetuando transformação de corações e de vidas. Nós entendemos que é o poder do Teu Espírito que faz isto, e os nossos recursos são apenas mecanismos materiais em toda essa trajetória que, por fim, transforma vidas e corações. Gratos pela oportunidade de participar em tudo isso, nós colocamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Olá, eu quero fazer um convite para você participar de uma das nossas classes da IBD. Dessa vez nós estamos oferecendo 4 classes muito especiais. Uma delas é sobre o conhecimento de Deus, junto com o pastor Manuel, que vai estar ensinando esse tema tão importante. A outra classe é sobre um estudo no livro de Josué, com o irmão Eloy, que vocês já conhecem também, outro ótimo professor que nós temos aqui. E nós temos outras 2 classes muito especiais. Uma é a classe Homem ao Máximo, uma classe específica para homens. E a outra específica para mulheres, que se chama Mulher Única. A de homens com o pastor Kleber e a de mulheres com a sua esposa, a Vânia. 2 professores aí que quem fez a classe de educação de filhos já conhece muito bem e sabe como é boa a aula deles. Então, o meu convite para você é que você não perca tempo, mas faça a sua inscrição agora no site da nossa igreja. Você vai entrar e você pode ir lá ver mais informações sobre cada classe e já fazer a sua inscrição num formulário muito simples para que você participe dessas classes, tá bem?
E se você não teve tempo ainda de fazer essa inscrição hoje, você pode também entrar direto no site e já clicar no link da classe, pode assistir direto à aula que começa às 10h30 e você vai ser depois orientado pelo seu professor para poder fazer a inscrição depois com mais calma. Mas não deixe de participar da nossa EBD. Olá, o meu recado é para os participantes do IBC Kids. Nossa, quanta saudade de vocês! A nossa equipe está preparando um conteúdo exclusivo. Ele estará disponível no canal da igreja, lá do YouTube, no dia 11 de outubro, às 17 horas. Mas as novidades não param por aí. Nós queremos marcar um encontro com você, semanalmente. E como o presencial ainda não dá, nós faremos da maneira virtual. Mas para isso, você vai precisar da ajuda de um adulto. Entre no site da igreja, preencha as informações e nos encaminhe. Nós faremos contato com você agendando esse encontro. Eu sei, gente, a saudade só está aumentando. Por isso, nós tivemos a ideia de preparar um drive-thru. Vai ser o drive-thru da alegria e da saudade. Vocês estarão presencialmente dentro dos carros, de forma segura. Isso nos dará muita alegria. E aí a gente vai se ver. Sabe onde? Em frente à igreja, no dia 10 de outubro, às 16h30. Eu sei, vai ser de uma forma diferente e bem rápida, mas já vai dar para matar a saudade. Por isso, confirma sua participação. Entra no www.ibcambuí.org.br. Nós estamos esperando por vocês. Tchau! Querida família IBC, desde que as restrições nos impediram de nos reunir presencialmente, a nossa igreja se reinventou, procurando oferecer, além dos cultos online, reuniões virtuais com as várias faixas etárias da igreja. Hoje a nossa igreja tem grupos para toda a faixa etária. Temos grupos de juniores se reunindo, de adolescentes, de jovens, homens, mulheres, terceira idade, além da nossa escola bíblica dominical e de conteúdo digital para o Pense Laranja para as nossas crianças. Quero desafiar você, se porventura você não faz parte de nenhum grupo, una-se a um grupo, não fique de fora. O autor de Hebreus diz que devemos cuidar de nos estimularmos ao amor e às boas obras e não deixar de nos congregar. Estamos nos congregando através das reuniões virtuais. Procure um dos grupos, veja aí a relação, dias e horários, e se você quer participar de um grupo de oração das mulheres, que se reúne em vários dias e horários, mande um WhatsApp e vamos se encaminhar. Mas não fique de fora. Cada membro da igreja, cada frequentador, participando de pelo menos um grupo. Faça parte da comunhão da família IBC. Conosco
forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder pra salvar. Teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder pra salvar, só teu nome. Deus conosco, Emmanuel. Deus conosco, Emmanuel. Louvamos-te, Senhor. Renove sua esperança. Chegamos agora ao 10º e último sermão, a última mensagem da série baseada na primeira carta do apóstolo Pedro. Hoje, nós vamos, neste final da carta, ouvir algumas instruções finais, algumas exortações finais que Pedro faz àqueles cristãos da dispersão que estavam vivendo em várias partes do Império Romano, enfrentando sofrimentos, e ele já, ao longo da carta, falou sobre a renovação da esperança. E ele termina agora ainda dando algumas exortações, alguns conselhos, faz algumas afirmações, e hoje ele vai nos falar sobre renovar a esperança dependendo de Deus. O texto de hoje é a primeira carta, no capítulo 5, os versos 5 a 9. Nós vamos ler a parte B do verso 5 e até o versículo 9. O texto diz: tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Tende bom senso e estai atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Amém? Vamos então, neste final da carta do apóstolo Pedro, observar as últimas instruções que ele dá à igreja, que ele dá para nós também, assim como os cristãos lá do primeiro século enfrentavam sofrimento por causa da sua fé, nós também enfrentamos sofrimentos por causa da nossa fé. São os seguintes os conselhos, as exortações que o apóstolo Pedro nos dá. Primeira delas é: sejam humildes. O texto diz: tende todos uma disposição humilde, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes. Outras traduções dizem: tende todos uma disposição humilde no trato de um para com os outros. Outra tradução diz: vistam-se de humildade no relacionamento uns com os outros. Ou ainda, se revistam de humildade no trato de uns com os outros. A expressão aqui que o apóstolo Pedro usa, ter a disposição humilde, é a expressão cingir-se, vestir um avental, cingir-se bem, firmemente, com alguma peça de roupa. É uma referência, queridos, àquela ideia de Jesus, em que ele coloca uma toalha e coloca de lado o seu manto, cinge-se de uma toalha
para se tornar um servo. Essa expressão do vestir-se, do cingir-se, é muito utilizada. E o apóstolo Pedro diz, olha, vistam-se ou revistam-se de humildade. E ele nos explica, queridos, por que devemos ser humildes em nossos relacionamentos. Ele, para falar e dar a base da sua exortação, sejam humildes, ele faz uma referência ao livro de Provérbios, capítulo 3, verso 34. O mesmo conceito que é depois citado por Tiago, capítulo 4, verso 6, que diz, Deus se opõe aos arrogantes. Meus irmãos, eu quero dizer a você que eu tremo só de pensar que uma atitude minha, no caso aqui, de arrogância, pode me colocar em rota de colisão com Deus. Pedro está dizendo que sempre que eu tenho uma postura de arrogância, de orgulho, eu me coloco em oposição a Deus. E Deus se coloca, nesse caso aqui o texto é claro, Deus se opõe a mim, Deus resiste à minha postura. Warren Wiersbe diz que Deus resiste aos soberbos porque o pecado da soberba, do orgulho, foi o pecado que transformou Lúcifer, o anjo de luz, em Satanás. E ele nos diz, Warren Wiersbe, que o único antídoto para o orgulho é nos colocarmos sob a graça de Deus, recebermos essa graça e nos sujeitarmos a ela. Queridos, primeiro conselho, primeira exortação, no final dessa carta maravilhosa que Pedro escreve no relacionamento com os irmãos, sejam humildes, não sejam orgulhosos, não sejam arrogantes, sejam sim com uma disposição, tenham sim uma disposição de humildade. A segunda exortação é humilhe-se debaixo ou sob a poderosa mão de Deus. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. E aqui ele está falando, então, do nosso relacionamento com Deus. O versículo 6 diz, portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, Deus, a seu tempo, vos exalte. Já vimos aqui humildade no plano horizontal, no relacionamento com os irmãos, mas agora humildade no plano vertical em relação a Deus. Nós, muitas vezes, queridos, resistimos a esses versículos 5 e 6. O versículo 5 que diz que eu devo me vestir de humildade, que eu devo ser humilde, ter uma disposição humilde para com o meu irmão. E nós resistimos a essa verdade também, que está aqui, queridos, no versículo 6, o nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Nós resistimos, é uma tendência humana resistir, é da natureza humana, por algumas razões. Porque nós queremos estar em primeiro lugar. Nós queremos impor as nossas preferências. Nós queremos que todos deem atenção às nossas necessidades. Nós queremos que todas as pessoas fiquem ouvindo sobre as nossas realizações. Nós temos, de fato, uma disposição não à humildade, mas ao orgulho. Nós queremos, como disse, que todos se acomodem às nossas preferências. Nós queremos ser o centro das atenções. Nós queremos contar as vantagens. Vivemos na era, que eu chamo da era da autopromoção. Você se lembra, queridos? Abra aí, Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18 nos conta aquela conhecida parábola do fariseu e do publicano. E vejam só que a Bíblia diz que ambos, o fariseu e o publicano, subiram ao templo para orar. E o texto nos fala da seguinte maneira, olha só, versículo 10 do capítulo 18 de Lucas. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho.
Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. E o texto termina: digo-vos que este publicano desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Queridos, vejam só, nós encontramos o fariseu naquela postura típica da natureza humana, da postura típica de alguém que não está sob o controle do Espírito. É simplesmente a autocongratulação, é a autopromoção. E ele fala: muito obrigado a Deus, porque eu não sou como os outros homens. E ele fala: eles são ladrões, eles são injustos, eles são adúlteros. E ele também: não sou nem como esse publicano, que é um pecador, queridos. O pastor Steven Furtick afirma o seguinte num dos seus sermões: ao invés de sentarmos e aprendermos ouvindo de pessoas que têm para nos ensinar, vivemos intoxicados pelas nossas próprias opiniões e com os nossos próprios pontos de vista. Queridos, ao invés de aprendermos com outro e com isso sermos humildes e também nos colocarmos humildemente sob a poderosa mão de Deus, nós simplesmente ficamos intoxicados com as nossas próprias opiniões. E hoje, no mundo das redes sociais, os algoritmos contribuem para isso, porque você faz suas pesquisas, suas postagens, e os algoritmos logo identificam a sua tendência, as suas preferências, o que você crê, seus interesses e opiniões, e os posts que aparecem, você vai ser encaminhado para ler apenas aquilo que te agrada, aquilo que você prefere, aquilo que é a sua opinião, e ter acesso às pessoas que pensam como você. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. A expressão mão de Deus é uma referência a poder de Deus. Quando Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito, Deus falou para ele, deu a ordem, deu as instruções, mas afirmou: sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. Êxodo 3:19. Eu sei que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser pelo poder de uma forte mão. A expressão mão do Senhor é uma referência ao poder de Deus, poder que Deus tem sobre todo o universo, revela a grandeza de Deus e revela a nossa pequenez. Mas vejam só, quero dizer a você, mão de Deus na Bíblia é poder para libertar, mas também na Bíblia a mão de Deus é poder para confrontar. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ou Deus resiste aos orgulhosos. O que está nos ensinando, queridos? Que essa mesma mão de Deus que traz graça para todos nós, a graça de Deus revelada por meio da sua mão, libertação, poder, cuidado, provisão, é a mesma mão que se opõe àquele que é orgulhoso. A mão que traz graça, que traz provisão, que traz cuidado, é a mão de Deus que resiste, que se opõe àquele que é orgulhoso. Minha pergunta é, diante dessa afirmação do apóstolo Pedro, da exortação, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. A minha pergunta é, de que forma você deseja estar sob a mão de Deus? Você deseja, por meio da humildade, estar sobre a graça de Deus? Ou você vai optar pelo caminho da arrogância, estar sob a mão de Deus que resiste, que pesa sobre o arrogante? O nosso coração, a atitude, a postura do nosso coração determina como Deus vai usar a sua mão conosco, com graça ou resistindo, provendo para nós, cuidando de nós, ou resistindo e disciplinando por amor. O texto diz que nós devemos, de fato, nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Ele diz, e aí sim,
porque ao seu tempo Deus nos exaltará. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. Há um tempo certo. Deus nunca exalta uma pessoa até que ela esteja pronta para isso. Primeiro é a humildade sob a mão de Deus, e aí Ele exalta. Como na parábola, queridos, do fariseu e publicano. O fariseu se vangloriou de quem ele supostamente era, um não pecador. Por outro lado, o publicano sequer conseguia olhar para o céu. Ele só pedia que Deus tivesse misericórdia dele, dizendo: tenha misericórdia de mim, pecador. A Bíblia termina, capítulo 18 de Lucas, verso 14, que este publicano, humilde, que reconhece o seu pecado, não arrogante, desceu, saiu do templo, desceu para sua casa justificado, e não aquele fariseu, todo cheio de orgulho, todo cheio de si, supostamente também diante de Deus. Queridos, esse é um desafio. Humilhe-se, humilhe-se. A ideia de humilhar-se é abaixar-se, colocar-se sob a poderosa mão do Senhor. E o texto prossegue com o verso 7, nos dizendo: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Aqui não é nem um novo mandamento. Na verdade, o versículo 7 é uma continuação do versículo 6. Ele está nos dizendo, queridos, que inclusive eu demonstro a minha humildade para com Deus. Sabe como? Colocando sobre ele todas as minhas ansiedades. O verso 7 não é um verso isolado, é a continuação do verso 6. Nós no texto grego, no final do verso 6, não temos um ponto final, nós temos uma vírgula. E está nos dizendo: olha, você agora demonstra a sua humildade diante do Senhor, sob a poderosa mão do Senhor, inclusive colocando sobre ele toda a sua ansiedade. Lançando sobre ele, uma tradução literal é esta: lançando todas as suas preocupações sobre ele, porque ele se preocupa com você. Queridos, a mesma expressão que é usada, lançando sobre ele a vossa ansiedade, que é a ideia de preocupações, é a mesma raiz da segunda palavra, porque ele tem cuidado de vós. Por isso essa tradução nos ajuda a entender: lançando sobre Deus todas as suas preocupações, porque ele se preocupa com você, porque Ele cuida de você. Essa ansiedade que estrangula, essa ansiedade que nos puxa para várias direções, é um fardo muito pesado. Nós lançamos sobre Ele porque não temos condições de carregar. Quando nós nos submetemos a Deus, nos colocamos sob a sua direção, sob a sua mão, eu posso inclusive colocar diante dEle ou sobre Ele as minhas ansiedades. Como diz o Salmo 55, 22, entrega as tuas ansiedades ao Senhor e Ele te dará sustentação. Mateus 6, 25, palavras de Jesus: não fiquem ansiosos, ou não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Filipenses 4, 6, Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Queridos, Pedro está nos dizendo, como outros autores também, que eu devo lançar toda a ansiedade, não apenas parte dela. Devemos lançar para o Senhor todas as nossas preocupações e cuidados, não algumas delas, não guardar as pequenas ansiedades conosco, mas colocar todas elas diante do Senhor. Um dos grandes benefícios de nós nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus é que nós desfrutamos do privilégio que é ter o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Se nós somos humildes com os irmãos, se nós nos humilhamos perante o Senhor, nós podemos confiar que Ele recebe todo o nosso fardo e Ele cuida de nós. E como diz a Bíblia, Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Uma música do Paulo César Baruch fala sobre isso. A letra, o título é Não Tenha Sobre Ti. Você conhece bem essa letra. Ele diz: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu,
todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Por isso que eu gosto da tradução que diz, querido, ele fala aqui de trabalho. É meu, somente meu, diz Deus, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pedro disse, olha, lance todas as suas preocupações para o Senhor, porque é Ele quem se preocupa por vós. Lance todos os teus cuidados, porque Ele é quem cuida de vós. E o apóstolo Pedro agora chega à terceira exortação, que é: esteja pronto para a batalha espiritual. Primeira, seja humilde. Tenha uma disposição humilde para com os irmãos, para com os outros. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. Terceiro lugar, esteja pronto para a batalha espiritual. Versículo 8 diz: tende bom senso e estais atentos. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Queridos, nós temos um inimigo real, o diabo. O diabo não é uma lenda, ele é real, ele é astuto, ele é mau. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Efésios, capítulo 6 de Efésios, versículo 11, diz: das astutas ciladas do diabo. Satanás, diz o texto, é um adversário, o diabo é acusador, é difamador, o diabo se opõe a Deus, se opõe aos servos do Senhor, se opõe à obra do Senhor, se opõe ao povo do Senhor. E devemos lembrar que os crentes de todo o mundo, diz o versículo 9, queridos, enfrentam os mesmos ataques. Ele diz, olha, resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão acontecendo entre vossos irmãos no mundo. Não somos nós apenas, só nós que somos atacados pelo inimigo. Todos os irmãos em todas as partes do mundo, como no tempo do apóstolo Pedro. E Pedro sabia do que estava falando quando ele fala desse adversário, porque ele algumas vezes, ou muitas vezes, foi alvo dos ataques de Satanás. E algumas vezes ele cedeu. Quando logo após fazer aquela bela confissão, quem é da identidade de Jesus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele logo depois, quando ouviu de Jesus falando que iria para Jerusalém para morrer, Pedro disse, de forma alguma, Senhor, isso não vai te acontecer. E Jesus tem que dizer para ele assim, para trás de mim, Satanás. Então, mesmo Jesus que disse que quem revelou aquela primeira mensagem foi o Espírito Santo, foi o Pai que está no céu, que tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, naquele mesmo momento, Satanás tentou a Pedro, mudou o seu entendimento, e ele então foi usado por Satanás, e Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Em Mateus 26, nós sabemos que ele, juntamente com Tiago e João, Pedro, Tiago e João, foram desafiados por Jesus no Getsemane a combaterem com Jesus em oração, a vigiarem e orarem por Jesus naquela hora tão difícil que precedia a morte de Jesus. E eles pegaram no sono e dormiram, não vigiaram, apenas dormiram, não oraram. E mais à frente, Pedro então nega a Jesus. Estas e provavelmente outras experiências que Pedro teve, fizeram com que Pedro aprendesse a lição. Que Pedro aprendesse a discernir quando era algo humano e quando era algo satânico. Tanto é verdade que no capítulo 5 de Atos, quando ele está diante de Ananias, depois de Safira, aquele casal que mentiu ao Senhor, vendeu um terreno, guardou parte do preço, disse que tinha vendido por um preço, mas tinha vendido por outro. Aqueles que queriam parecer generosos, mas não eram generosos. Naquele momento, quando Pedro, inspirado por Deus, dirigido por Deus, sabe dessa mentira, fala para Ananias, depois para Safira, porque Satanás encheu o teu coração. Pedro aprendeu a discernir a obra do diabo. Queridos, a Bíblia nos fala sobre a obra do diabo, de Satanás, do nosso adversário, não para que tenhamos medo, mas para que nós não subestimemos as astutas ciladas do diabo.
O diabo trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. E ele deseja derrubar, ele deseja atrapalhar, ele deseja nos levar à derrota, ele nos deseja afastar da vontade de Deus. E ele diz aqui, o apóstolo Pedro, olha, estai atentos. Ele dá alguns conselhos aqui, queridos. Ele diz, o texto diz, resistir ao diabo. De que forma? Primeiro, tenha bom senso, isso é, tenha equilíbrio, tenha domínio próprio. A expressão aqui é domínio próprio. Quando um cristão perde a lucidez, perde o bom senso, perde o domínio próprio, quando se deixa dominar, por exemplo, pelo orgulho e pela arrogância, ele é uma vítima indefesa nessa batalha espiritual, é uma vítima indefesa diante de Satanás. Então, primeiro, tenha bom senso, tenha equilíbrio, equilíbrio nas palavras, equilíbrio nas decisões, equilíbrio nas ações, equilíbrio, queridos, na maneira como você olha para si, quem você é. Não tenha um conceito maior do que aquilo que Deus permite que você tenha. Esse equilíbrio, essa lucidez, tenha bom senso, estai atentos, isso é, vigiai, esteja de prontidão. O diabo aguarda oportunidades para atacar. Queridos, volto a dizer, o diabo trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós não somos cristãos que tudo colocamos culpa no diabo, mas nós temos que estar atentos porque ele está atuante e nós temos que ter discernimento, porque muitas vezes está o dedo de Satanás em alguma ação, em alguma situação. E ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diz a Bíblia, Lucas revela isso lá no capítulo 4, que Jesus foi tentado por Satanás logo após o batismo por 3 vezes. 3 vezes em 3 áreas distintas. Diz a Bíblia que Jesus venceu com a palavra de Deus, refutando Satanás com a palavra de Deus. O diabo 3 vezes com a palavra de Deus venceu. E o diabo o deixou, mas a Bíblia diz, o deixou até ocasião oportuna. Deixou Jesus até a próxima oportunidade. O diabo tenta hoje, depois ele desiste um pouquinho, ele tenta amanhã, ele fica espreitando. O texto diz que ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Isso é, anda em derredor, buscando oportunidades, ruge como leão. Ele não é um leão, o único leão é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, mas ele ruge para causar medo. Ele procura quem devorar, isso é, ele observa quem não está atento, quem é presa fácil. Cada vez que eu leio esse texto, a imagem que me vem à mente de quando diz que ele procura quem devorar, é a imagem desses canais como Animal Planet e outros mais, que passam esses documentários do mundo animal, em que você vê nessa vida animal, vida selvagem, em que sempre um animal em busca de alimento fica à espreita de uma presa, fica à procura de uma presa. E eu lembro de algumas imagens que tenho na minha mente, quando eu vejo um leão atacando um cervo, ou atacando um veado, quando você vê, por exemplo, um jacaré atacando um outro animal pequeno, nós vamos observando, é essa cena, é ele atento para encontrar uma presa desatenta. E, em geral, a gente vê nesses programas em que, às vezes, um animal, ele se desconecta, ele se afasta do rebanho e é presa fácil para Satanás. Podemos até dizer aqui da importância da comunhão com os irmãos, porque nós nos ajudamos mutuamente. Esta é a imagem, queridos, essa é a imagem. Ele está nos dizendo, sede sóbrios, estai atentos, tá? Ou seja, tende bom senso, estai atentos, isso é, vigiai. O diabo que é vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, que procura a quem possa devorar, queridos. Portanto, ele está nos dizendo assim, resista firme na fé. Este é o mandamento para nós, resista firme na fé. Essa é uma exortação para enfrentarmos Satanás. É o que o texto nos diz, as nossas armas são a palavra de Deus, a oração, a nossa proteção é a armadura completa que Deus nos dá, como lemos hoje na abertura do culto, Efésios capítulo 6, a armadura do cristão. A fé é um escudo contra os dardos inflamados do maligno. Tiago e Pedro apresentam a mesma estratégia, quando dizem lá em Tiago capítulo 4, 6 e 7, a mesma estratégia de Efésios 6. Ele diz, a Bíblia nos diz que
Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Você resiste ao diabo e ele foge de nós. Tiago 4,7. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É o que Pedro está dizendo. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. O texto de Tiago, capítulo 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, queridos, para vencer. Portanto, queridos, exortações finais do apóstolo Pedro, que nós devemos ser humildes nos nossos relacionamentos interpessoais. Devemos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus. E nós devemos, queridos, resistir firme na fé, resistir com fé ao inimigo. Essas são exortações. O texto termina dizendo, versos 10 e 11. E o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido ou sofrido um pouco, Ele mesmo vos haverá de reabilitar ou aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e alicerçar. A Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Pedro, são quase as últimas palavras. Depois ele só vai falar um pouquinho de Silvano, que foi aquele que escreveu a carta para ele, algumas palavras finais, mas esta é o término teológico da carta. E nesse término teológico, em que ele fala de Deus e fala de nós. Quem é Deus? Deus de toda a graça. O que Ele fez? Ele nos chamou à sua eterna glória. O que Ele fará constantemente enquanto estamos nessa jornada? Ele vai nos reabilitar, isso é aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortalecer, vai nos alicerçar. E aí eu pergunto, e o versículo 11 responde, o que é que esse Deus merece? Do que esse Deus é digno? Ele é digno, a Ele seja o domínio para todo sempre. Amém. Renove sua esperança dependendo do Senhor, porque só o Senhor é capaz de nos ajudar a vencer as astutas ciladas do diabo. O Deus que nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortalece e nos alicerça. Que Deus nos abençoe, nos levando a ter uma atitude de humildade nos relacionamentos interpessoais, uma atitude de submissão, humilharmos sob a poderosa mão de Deus, uma atitude de resistência ao inimigo. E assim, nós vamos também lançar a nossa ansiedade ao Senhor, confiando que Ele está cuidando de nós. Porque esse nosso Deus é o Deus que cuida de nós, é o Deus que merece todo domínio, toda a glória, para todo sempre. Amém. Que Deus possa, cada dia, renovar a sua esperança. Amém. Pastor Elias acaba de trazer para nós uma mensagem de vital importância que fala como que nós precisamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o mecanismo que Deus usa para nos dar vitória. Parece contrário a tudo que nós aprendemos, mas na verdade a Bíblia nos ensina que nós temos vitória contra Satanás quando nós nos colocamos numa posição de humildade perante Deus para o poder dele fluir em nós e através de nós. Obrigado, pastor Elias, por essas palavras, que isto seja algo que seja feito na minha vida, na sua vida, no decorrer desta semana. Já já nós estaremos iniciando a nossa EBD. Se você ainda não fez a sua inscrição, você poderá participar conosco. Vá para o nosso site. Ali você terá, então, as informações de cada classe que são nas plataformas virtuais. Você poderá fazer sua inscrição e já assistir conosco. Não vá a lugar nenhum, fica aqui, vá a fazer a sua inscrição. E você que já fez, participe da EBD. Deus tem algo também reservado para a sua vida nesse espaço de tempo. Mande um link para os seus amigos e familiares para o culto dessa noite. Nós estaremos retornando às 19 horas. Você é o nosso convidado. Traga mais gente contigo ou manda link para outras famílias, amigos, parentes, para que possam vir participar. Será a última pregação da série Eu Amo Minha Igreja, onde nós ouviremos um pouco sobre o serviço, como que isso faz parte da nossa ótica como Igreja de Jesus Cristo. E domingo que vem,
nós estaremos lançando a nossa campanha da Junta de Missões Nacionais. E nós teremos aqui no nosso culto de manhã o missionário Werner Seitz, que trabalha na tradução da Bíblia entre os xerentes aqui no Brasil. Você não vai querer perder a palavra dele, o testemunho dele, e nós estaremos abrindo a nossa campanha a ouvi-lo. Venha participar conosco na semana que vem, no nosso culto matutino, às 9 horas da manhã. Vamos terminar esse momento agora cantando louvores ao nosso Senhor. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo de Jesus, presente aqui. Muitos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar, sim, virão te louvar. Povo escolhido, reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. A nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar.